Senhores telespectadores, boa noite. Abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa. Toda semana trazemos aqui na nossa sala de conversa uma ou mais personalidades para falar sobre os mais diversos assuntos que entendemos de interesse de nosso telespectador. Para falar sobre administração e educação, convidamos a professora Adalmira Marques da Silva Cajuais, secretária de Educação do município de Patos. Ela tem um vasto currículo na educação e na administração. Foi professora da disciplina História no Colégio Estadual Pedro Aleixo, hoje Monsenhor Manuel Vieira. Foi secretária de Educação do município de Malta, secretária de Educação do município de Condado, exerceu o cargo de Finanças da Undime na Paraíba, foi secretária adjunta de Educação no município de Patos, gerente da 6ª Região de Ensino do Estado da Paraíba, coordenadora de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Patos e atualmente é secretária municipal de Educação, sendo também sócia fundadora do Instituto Histórico e Geográfico de Patos e sócia fundadora do GIASP. Adalmira, boa noite. Boa noite ao jornalista Luiz Gonzaga, boa noite aos telespectadores da TV Sol, boa noite a vocês que estão aqui nos dando apoio. Adalmira, você participou de campanhas políticas praticamente desde menina e de várias administrações desde a época em que seu pai, Chico Marques, era prefeito de Malta na década de 50. Nunca pensou em ser candidata, não? Não, nunca eu quis saber da política dessa parte. O seu Chico Pereira era quase o meu segundo pai, e quando o pai morreu ele queria que eu continuasse a carreira do meu pai, como eu tinha assumido a profissão dele, as obrigações dele, mas eu nunca quis, porque eu dou muito valor à justiça e paz. E política de lugar pequeno nesse tempo que a gente não tinha era justiça e nem paz. E é duas coisas que eu valorizo muito na vida. Realmente. Agora você participou da administração da cidade de Malta quando seu esposo, o doutor José Maurício Cajuais, foi prefeito daquela cidade. Você era uma espécie de primeira-ministra. Como é essa história? Eu me tornei sem querer, né, Gonzaga? Porque logo a princípio eu não queria que Cajuais entrasse em política, porque ele era um médico muito dedicado, era acho que um cientista. Ele nunca foi político, mas os políticos usavam o prestígio que ele tinha, antigamente médico para essas classes, nessas cidades pequenas, médico era quase um deus. Então o Cajuais era usado pelos políticos, e eu não queria que ele entrasse na política. Quando os chefes lá vieram e insistiram para Cajuais ser candidato, eu disse, eu só entro, eu acho que está certo. Não lutei que entreguei os pontos. Eu digo, eu entro, na condição de que eu tome conta da educação e nenhum político manda na educação. Aí logo que ganhou, eu chamei uma equipe daqui, acho que você conhece a Alcineide, uma profissional muito boa, ainda hoje é nossa professora. Eu chamei a Alcineide e pedi para ela fazer uma capacitação de 3 dias com todos os professores de Malta, para eu poder nomear em seguida as professoras. A gente tinha muita professora leiga, professor que entrava só por apadrinhamento político. E quando a Alcineide fez essa seleção, eu queria 50, que era o pessoal. As 10 primeiras eram adversárias de morrer. E você sabe como da mulher era política. E eu disse que essas 10 pessoas iriam ser contratadas por aquela ordem. Então foi uma guerra e eu ganhei. Começou daí a minha fama que eu mandava, porque tinha sido um compromisso deles, político, e nessas professoras a maioria era adversária. Tinha uma que ele tinha demitido porque não votou em Cajuais. E eu voltei essa pessoa para a sala de aula, porque era uma profissional competentíssima. Então, daí começou, ele médico se preocupava mais com a medicina, mais em lei, e eu tive que ir cuidando dessa outra parte. Teve uma segunda passagem que
um senhor chegou, doutor Cajuaz, eu queria que o senhor ajudasse eu a transportar o tijolo de construir a minha casa. Aí ele deu a ordem: senhor Antônio, o motorista do carro da prefeitura, transporta o tijolo dessa senhora. Eram 35 milheres de tijolo aqui na barragem da Farinha. Vixe, Maria, aí o rapaz do caminhão: dona Dalmira, se eu for buscar esse tijolo, eu vou passar 8 dias sem tirar lixo, sem fazer nada, porque são 30 e tantos milheiros, o meu carro não traz nem 2 milheiros. Lá eu ia atrás de Cajuaz, convencer e tirar. Aí muitas das coisinhas que ele não tinha assim, muita prática administrativa, o pessoal dizia: não, vá logo para ela, porque você vai para ele. E ela disse: mas era por força da natureza, né? Eu não poderia botar a política na educação, me deu um trabalho muito grande para eu sustentar a educação sem política. E essas pequenas coisas que ele não tinha muita experiência, vivia só para a medicina mesmo, né? E foi o jeito de enfrentar, senão a gente... Considera-se que, diferentemente de hoje, os professores, os funcionários eram todos nomeados aí sem concurso público, sem nada. Exatamente. A maioria foram escolhidos. Era massa de manobra da política. Exatamente. Hoje ainda dá trabalho em muitas cidades você tirar a educação da política. A Vale, 30 e tantos anos atrás, né, era a mola mestra. E eu queria fazer a educação sem aquela política. Aí ganhei essa tarefa, mas fiquei com esse apelido de que queria mandar igual a ele. Mas nesses 4 anos, o que foi que vocês fizeram em Malta? Nós construímos uma escola boa, hoje eu acho que parece funcionar até a Secretaria de Educação, uma escola muito boa, uma creche que nós deixamos funcionando ainda hoje, é uma das creches, na época era uma creche modelo da Paraíba no tempo, e um ginásio de esporte. Em estrutura, isso aí, você sabe, naquela época o dinheiro era muito difícil, o prefeito teria que viver em Brasília, ele não gostava de viajar, e a gente conseguiu isso aí, apesar de não havia SUS, toda a assistência médica era por conta da prefeitura. Então a gente tanto dava assistência médica lá, como tinha que deslocar, cirurgia, de estrutura que ficou para hoje, a não ser o atendimento, a gente melhorou a questão do professorado, salário de professor, o professor entrava de férias quando não tinha dinheiro para o combustível, dava férias em outubro, quando estava apertado, começava a aula em março. Então a gente botou assim mais ou menos em ordem a educação e construímos esses prédios que eu lhe disse. De estrutura física foi somente. Depois de Malta, você teve uma experiência como secretária de Educação no município de Condado. Certo. Aí fizeram alguma coisa, conseguiram fazer alguma coisa? Era a administração de Antônio de Pádua? Era a administração de Antônio de Pádua. Nós fizemos uma escola que ainda hoje é uma escola com 23 salas de aula, é uma escola ótima. Ela serve em Condado onde há eleições, onde há convenção, onde há casamento, ficou quase igreja, clube, tudo nessa escola. E em Condado, quando eu cheguei, ia da fazenda, as famílias tinham 8, 9 filhos e ninguém estudava. Aí eu digo: Pádua, nós vamos ter que ir até escola, tem muita gente sem estudar. Então eu fiz uma pré-matrícula, eu saía para os sítios, eu chegava numa casa, tinha 8 crianças que não estudavam. Eu ficava mais alegre do que Pinto quando vê bem muita massa, porque aí nós abrimos quase 20 escolas na zona rural. Pegávamos uma casa da fazenda que tivesse abandonada, ali se transformava na escola. Muita criança sem estudar. Eu passei quase 10 anos lá. Nos 2 últimos anos, eu mesmo estava fechando essas escolas, porque os meninos chegavam no 5º ano, tinham que vir para a cidade, eu digo: Pádua, agora é transporte. Todo mundo já tinha chegado na 5ª série, né? Série. Aí tinha que vir para a cidade. Lá a gente começou a fretar caminhonete, caminhão, carroça e trouxemos para a cidade. Em Condado tem uma zona rural grande e muita gente inteligente e foi uma experiência muito boa para mim em Condado. Também tive sorte porque ele era um prefeito muito dedicado também à educação e dizia: o que precisar a gente faz. E nós passamos os primeiros tempos, fizemos muitas escolas e nos últimos anos muito transporte para trazer os alunos para as cidades.
Quando você, depois de Condado, você passou para a Secretaria Adjunta em Patos, de Educação também? Não, eu fiquei um período, quando o meu pai adoeceu, eu não... Meu irmão mais velho, não mais velho do que eu, mas dos irmãos mais velhos, era meio boa vida, estudava fora, e você sabe que pai tinha um movimento grande de algodão, de gado, e eu fui preciso, deixei a educação esse tempo e assumi a administração das coisas dele, né? Esse período eu tive que deixar de lado um pouquinho da minha vida de educador e começar na vida de agricultora. Aí eu tive que aprender a dirigir trator, caminhão, andar a cavalo, saber o que era broca, o que era ticuca. Você não sabe o que é. Cuidar da parte de agricultura. E como eu era, nesse tempo, eu acho que a única mulher que cuidava desses meios de gado, de algodão e tudo, criou-se assim uma coisa comigo que às vezes eu ria com as histórias que contava de mim mesmo, que eu não sabia. Eu fui uma vez com o seu Zeca Remígio. Conheci demais do Piancó. Né? Do Piancó. Eu comprava muito gado a ele. A gente chama solta, né? Você comprava 300, 200 bois. Aí o povo criava. Como era difícil uma mulher nesse meio, aí eles diziam assim, um dia eu cheguei no banco e disse, menino, olha, disse que essa mulher ela olha 200 boi e pesa 200 boi de noite no curral. Porque a gente comprava pelo peso, assim, né? Você diz, não, o garrote tem 100 quilos, você tem que fazer aquela base. Aí eles diziam que eu pesava, que eu ganhava, fazia aposta, que eu olhava para um boi e dizia logo o preço. Eu comprava algodão. Aí muitos homens tinham até medo de fazer negócio comigo, porque o homem tinha aquele complexo de superioridade. Vou nada, ela faz isso. Era engraçado. As histórias que criaram a meu respeito, nessa movimentação, né, do sítio, ele tinha muitos moradores, porque naquela época o morador era eleitor, né? Ele era político em Malta, Condado e Vista Serrana. Aí toda casa tinha famílias morando. O primeiro Natal que eu fiz deles tinha 514 pessoas. Eu tenho hoje filmado, tirado retrato de todos eles. Então era cada história super engraçada que eles criavam sobre mim, que nem eu sabia. Porque você era uma novidade, era uma mulher administrando fazendas, né? Aí eu tive que aprender a dirigir trator, caminhão, andar de cavalo, tudo que era do sítio eu tive que entrar de cabeça. Deixei um pouco a agricultura. Depois voltei, quando a minha mãe morreu, eu fiz a minha reforma agrária, né? Entreguei aos herdeiros e voltei para a educação, que é o meu canto bom. Foi quando você passou esse tempo na Secretaria Adjunta de Educação. Pronto, aqui em Patos. Aí fiquei na adjunta, depois fui para a regional e depois voltei para a Secretaria de Educação. Bem, vamos interromper um pouco, fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para os detalhes dessa segunda fase da sua participação na administração e na educação. Tá certo. Voltamos à nossa sala de conversa com a nossa entrevistada de hoje, a professora Adalmira Marques da Silva Cajuais. Adalmira, depois dessa fase que passou administrando os negócios da família, voltou para a educação, como ela falava ainda há pouco, tendo passado pela Secretaria de Finanças da Undime, foi secretária adjunta da Educação em Patos, gerente da 6ª Regional de Educação do Estado da Paraíba e exerceu o cargo de coordenadora de Educação Infantil no município de Patos. Mas, depois disso, ela já mais recentemente foi nomeada secretária de Educação do município de Patos. Adalmira, como você encontrou a Secretaria de Educação quando assumiu o cargo? Encontrei bem. Mas nada é tão bom que a gente não possa melhorar, né? Então a gente demos uma melhorada e continuamos ainda lutando para melhorar mais a secretaria. O que foi feito nesses 3 anos de administração? Pronto, aqui em resumo, a gente
eu vou ver aqui para você as coisas que eu considero que foi mais importante. A gente, no setor de informática, nós temos telecentros em todos os bairros de Patos, já demos mais de 1000 certificados nessas comunidades. Toda a escola nossa tem laboratório de informática. Nós demos notebook a quase 500 professores, tem notebook. Nós temos o Núcleo de Tecnologia Municipal, que funciona na biblioteca para dar apoio aos professores em sala de aula. Nós temos as escolas de 6º ao 9º ano, todas elas têm lousa digital. É um equipamento muito bom que eles estão ainda tentando melhorar, ou aperfeiçoar o uso. E também um ponto que eu dou muito valor é a parte da inclusão. Nós estamos acabando de instalar, tiramos a Escola Irmã Benigna dali da biblioteca e fizemos mudança no funcionamento mesmo dela. Agora é um centro de atendimento às crianças especiais, crianças e adultos especiais. Sim. Nós temos uma biblioteca em braille com máquina de preparar o material desses alunos. Nós temos computadores em braille, nós temos livros em braille, os cadernos em braille e um setor de atendimento aos cegos muito bem equipado, com especialistas. Nós temos uma sala de Libras, também com bastante equipamento, com pessoas qualificadas. Nós temos um curso para toda criança matriculada no município, que ele trouxer o laudo de uma deficiência, ele tem um acompanhante. E para esses acompanhantes, nós demos um curso de 180 horas, com pessoas especializadas, de autismo, de Down, de outras síndromes. E esses acompanhantes são funcionários da prefeitura? São funcionários, são contratados. Contratados, é. Né? Porque a situação é emergencial. Exatamente, assim. Porque aquela criança pode não voltar no ano seguinte, ou ele se termina o curso, então eles são contratados. A gente conseguiu que eles fossem renovados 2, 3 vezes o contrato, porque a criança se apega àquele cuidador como se fosse uma pessoa da família. Aí a gente não pode estar mudando, até porque também, como a gente tem muita carência de pessoas especializadas, a gente deu esse curso a eles, que não é todo dia que a gente pode dar um curso desse a todo mundo, né? E nós temos agora também, onde era a escola Nabor Vanderlei, é uma escola central, de porte médio, e que estava com pouquíssimos alunos. Fica onde, Adalmiro? Fica ali por perto do... Eu não sei bem direito, ali por perto do... Se eu me lembrar de um centro de referência, eu não estou bem me lembrada de um ponto de referência. Aí lá agora vai ser um centro de atendimento de estimulação precoce. Nós entramos em parceria com a ESSO, é uma ONG francesa que tem aqui. Nós já fizemos 2 parcerias com ela, muito boa. Nós estamos agora com o nosso pessoal, vai para Fortaleza, para ter capacitação. E nós vamos ter lá esse centro de estimulação precoce. Como é essa estimulação precoce? A gente faz o levantamento das escolas. Aquelas crianças que têm um QI meio baixo, e mesmo aquelas pessoas defasado que... com relação à idade. Exato. Aí lá são atendidos crianças de 6 meses a 6 anos. A fisioterapeuta, os profissionais são da associação, da organização, da ONG. Eles fizeram a seleção, eles já estão em Fortaleza, e o nosso pessoal é mais do apoio da casa, do vigia, a casa, o atendimento, a pessoa que vai tomar conta da casa. E nós estamos muito empolgados com essa parceria. Graças a Deus, a gente tem... Diz que tudo quanto foi de gay está saindo do armário, né? Sim. Nossa felicidade. Os especiais estão também saindo do armário. Nós estamos com 200 crianças com laudo na rede municipal. Muitas mães não querem deixar os filhos ir porque dizem que vão botar apelido, que vai bangar, mas na rede normal, né? Sim, no ensino, na rede normal, matricular na rede normal. Tem que estar matriculado na rede normal para frequentar o Centro Irmã Benigna. E muitas mães têm este medo, mas, Gonzaga, é impressionante a aceitação
na escola por essas crianças. Nós temos uma criança cega numa creche, totalmente cega. Quando ela chega, é uma briga dos coleguinhas para ir levar para o banheiro, para levar água, para mostrar que tem um batente. Os cadeirantes, os que têm síndrome de Down, é uma briga, todo mundo quer empurrar a cadeirinha para levar para o refeitório. Muito bom. Eu estive em Brasília há uns 8 anos atrás, quando o Fernando Haddad era ministro. E quando ele disse que ia colocar inclusão, foi uma guerra. Tinha assim, uns 1.500 secretários, foi 1.500 lamentações. Ele disse, olha, gente, se nós formos esperar, se a gente for esperar que fique a escola preparada para a inclusão e professor, nunca vai haver inclusão. Realmente. Só em esses meninos irem para a escola já é uma inclusão. Uma inclusão enorme. Eles têm um colega, eles vão para casa. Então a gente começou e ele deu o exemplo. Uma mãe tem uma criança, ela nunca espera que ela vá ter uma. Se ele for cego, no outro dia ela sabe cuidar, sabe ajeitar, se for surdo. E os professores vão ter que seguir essa linha. E eles acham meio ruim, mas a gente está caminhando, a gente vê alunos já no 3º ano que vem com a gente desde do 2º, 1º. Tem uma amizade enorme com os colegas, se relacionam 100% e nós estamos muito felizes com essa inclusão. Adalmira, a cidade de Patos sempre teve, desde de um bom tempo, esse atendimento aos especiais. Na região não tem. Vocês têm demanda de outros municípios? Temos, está chegando agora, porque quando a escola estava sendo Escola Irmã Benigna, ela estava com a programação, estava 100 e tantas pessoas, aqueles deficientes mais mentais, adultos de 50 anos, 60, os pais tinham medo de levar suas crianças para lá. Então a gente mudou, e o centro de atendimento todos têm aquele horário de ser atendido, cada sala é de uma especialidade, eles têm a hora de ser atendido, volta, entra o outro, e a gente está com uma procura muito grande agora. Temos alunos de Santa Luzia, temos de Samamé, de Teixeira, de Quixaba. Agora já esse ano ou desde o ano passado? Não, já tinha? Desde o ano passado. Desde o ano passado já Nós tinha. estávamos numa casa muito pequena. Onde era que funcionava? Era lá perto da casa por trás do Aristides, por ali. Ah, já estava ali. Não estava mais aqui onde foi o tiro de guerra antigo, não? Não, estava Eu sou do tempo da Irmã Benigna, aqui, em frente ao o Rio Branco. Não, a gente tirou para uma casa. Aí estava muito apertado. Aí nós passamos para onde era a escola João Tavares. João Tavares agora já foi agora, né? Foi agora. Porque a escola João Tavares estava com uma estrutura ótima, no centro da cidade, e nós estávamos com uma deficiência muito grande de alunos. Alguma coisa não estava dando certo na escola e a matrícula caindo bastante. Terminou o ano com 70 alunos aproveitados. Não adianta ter 1.000 alunos se só são 70 aproveitados. Aí a gente... Sim, mas me disseram que tinha 70 alunos e tinha 30 e tantos funcionários, né? Muitos funcionários efetivos. E a gente está numa contenção de funcionário grande, então foi também um ponto que a gente viu. Então nós pegamos os alunos e os funcionários e professores, dividimos os funcionários para várias escolas, onde eles preferiram, porque eu disse a ele, bom, nós vamos fechar a escola, tem uma reação meia grande, e vocês vão para o local que vocês acharem melhor, perto da sua casa. Nós ganhamos 36 funcionários, entre professores e tudo. Aí fizemos o 6º CIEP, em Patos. Foi uma coisa que Zé Mota começou, juntando aquelas escolas que eram perto. Aí nós juntamos o Aristide com o João Tavares. E ganhamos a estrutura do João Tavares para o Irmã Benigna, que estava numa casa muito apertadinha. Aí eles tem muitas salas, tem toda a estrutura. Muitas, ótimo. Nós estamos organizando, limpando. Talvez nesses 15 dias, no máximo, o centro estará funcionando normalmente, 100% na escola. Na escola João Tavares. Me diga uma coisa, como está hoje a rede municipal de educação em termos de qualidade de ensino? Está boa, mas precisamos melhorar muito. Sempre a gente tem que estar melhorando em educação, né? Está boa, nós temos todos os professores são formados, têm licenciatura, muitos com especialização.
não muitos, mas já temos vários com mestrado, né? A gente sempre tem uma capacitação para eles, mas a gente tem muito ainda para fazer. Eu fico triste assim, Gonzaga, eu noto, a gente ainda falta, tem professores excelentes, nós temos professores que você dá um 10 assim, sem nenhuma reticência, mas a gente tem professor que ele ganha bastante no município, comparado com uma escola particular, e ele tem um comportamento diferente. Valoriza mais a particular mesmo recebendo menos do que a pública. É uma coisa que a gente fica triste. Agora é porque a escola pública ganhou uma pecha de que não era de boa qualidade. Então, para eles não recomenda serem professores municipais. Né? Acho que também na particular ele não sente segurança ainda, né? E no município eles dizem, ninguém me tira. Vira para a diretora, você sai, mas eu não saio. Já é fixo. Mas nós temos excelentes professores. Estamos batalhando a gente agora, uma das coisas também que eu considero muito importante que a gente fez foi climatizar todas as salas de aula das escolas. Das escolas. Nossa etapa agora é começar as creches, mas todas as salas de aula das escolas são climatizadas. Custou a gente muito, 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 porque nós fizemos um projeto para o MEC, conseguimos a ajuda do FNDE para comprar os splints. Pensava que era tudo. Quando a gente foi instalar na escola, tivemos outra despesa. Toda a parte elétrica, forrar, mudar a porta. E nós tivemos que mudar transformador, poste. Muita escola, muita, que não tinha a mínima condição. Quando ligava o primeiro, caía toda a energia. Então a gente gastou 3 tantos mais para equipar do que para comprar os splits. Conseguimos os splits, mas para colocar deu trabalho. Então, todas as salas de aula estão climatizadas. A parte material, como se diz, a parte estrutural, a gente faz tudo o que é possível. Temos essas capacitações para os professores, mas queremos melhorar mais e mais e mais. O nosso IDEB está bom, nós já atingimos o IDEB, que o MEC botou para 2021, nós já atingimos. Tem escola que já passou esse número. Mas a gente tem que lutar para melhorar sempre, né? A educação é uma coisa que não pode parar. E nós já temos uma dificuldade grande em educação, porque tudo em educação é feito quase para uma geração. Você não pode aplicar hoje uma coisa em educação e ver o resultado. E nós temos uma descontinuidade muito grande em tudo, e principalmente, você veja nessa gestão da Dilma, nós já vamos com 3 ministros da educação. Quer dizer, essa descontinuidade é horrível. Eu vou a um fórum em Brasília, aí o assunto era a inclusão, tudo era a inclusão. Você volta, começa a comprar as coisas, começa a resolver, aí imediatamente muda o ministro, qual é a visão? Creche. Muda. Creche, já deixa aquilo de lado. Aí era a inclusão. Nós ganhamos aqui 5 creches modelo, creche da pró-infância, só chegamos a construir uma. Ainda nem recebemos, das 5 pararam, ainda nem recebemos, porque houve essa mudança do dólar. As creches são, a gente chama pré-moldada, eles dão outro nomezinho, mas a gente dá o terreno totalmente e eles montam a creche. Como esse produto é em dólar, ele não nos entregou até que o governo complemente o dinheiro que passou. Né? Por exemplo, ele fez o contrato da creche para fazer por 2 milhões, diz ele que vai gastar 2 milhões e 300. Se o FNDE não der a ele os 300, ele não entregou a creche a gente. Falta bem pouquinho para terminar. E eu preocupado, porque uma das metas, você sabe que a gente fez agora o Plano Nacional de Educação, e tem 7 metas do plano, 7 metas que é da educação infantil. Aí esse outro ministro entra agora, a gente não sabe se o foco dele vai ser a educação infantil. Há muita descontinuidade, né? E é horrível para a gente. Em termos de administração... E de educação pior, né? Porque os lucros da educação... Eu digo assim, a educação é para uma geração, para você plantar e ver o resultado numa geração. E nós temos, numa gestão só, três focos diferentes, 3 ministros diferentes. 3 planos diferentes. 3 planos diferentes. Adalmira, vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta para
verificar outras questões ainda nessa área da educação. Voltamos para a nossa sala de conversa com a professora Adalmira Marques Cajuais. Adalmira, como é que está o quadro de pessoal da educação, da Secretaria da Educação em Patos? Tem muita gente contratada ou o pessoal é concursado de modo geral? Gonzaga, nós já tivemos depois que eu estou na Secretaria, nós já tivemos 2 concursos para a educação, mas hoje, nós não temos 20 contratados, hoje, porque a aula está começando hoje, né? A gente tem professores que tiram licença, tem professores gestantes, tem professores que tiram licença para mestrado, mas no último concurso foi oferecido vaga para professor de ensino fundamental 1, que é de 1º ao 5º ano. E não só uma menina, 2 pessoas passaram. Uma não apresentou a documentação, não tomou posse. E nós, esse ano, tivemos um aumento de 460 alunos. Até hoje, a nossa matrícula, este ano, de 2015 para hoje, aumentou 460 e tantos alunos. Então, a gente vai ter que fazer contratos desses professores de fundamental. Enquanto faz concurso. Enquanto faz concurso. Agora, a gente terminou um concurso há pouco tempo, terminamos de dar posse há pouco tempo, e acontece o seguinte, a gente põe esses alunos, a gente tem que colocar em sala de aula, então nós vamos ter que fazer o contrato desses professores, e eu fiz agora uma coisa que tem muita gente hoje com raiva de mim, porque eu tive que... o professor, ele faz pedagogia, e ele assumia o professor intermediário em creche. Ele chega 9 horas, pega as crianças, dá banho, arruma, dá o almoço e bota para dormir. Aí 1 e pouco ia para casa. Então, eu peguei todo o professor que tinha no intermediário e botei em sala de aula, para diminuir os contratos. Né? Aí tem muita gente assim meio, porque não, tá, moleza, deixando a moleza e passando até obrigações. Né? Aí eu pensava nisso desde o ano passado, mas com medo, porque o MEC recomenda que deve ser professor e tal. Mas João Pessoa, nessas reuniões da Udime, João Pessoa, Campina Grande, Samamed tirou todos os intermediários. Pela crise, né? Aí os professores de algumas cidades é quem faz esse trabalho, mas nós ficamos com os técnicos, com alguém que só tinha logos, com os professores readaptados, todos foram para esse intermediário, que eles ficavam em secretaria. Eu desloquei para ficar nesse setor, para ver se diminuía os contratados. Dividimos os efetivos da escola João Tavares, pegamos escola que tinha 2 turnos, que funcionava 4 turmas de manhã e 2. Eu fiz salas de aula. Nós agora, nessa gestão, já aumentamos 14 salas de aula, e eu fiz essas salas de aula para tirar esse pessoal da tarde, porque eu ganhava funcionários. Se a escola só vai funcionar um turno, eu ganho merendeiro, auxiliar de serviços. Os professores são deslocados, mas o pessoal de apoio... Exatamente. Aí eu ganhei vários, então eu acho que nós vamos fazer o mínimo possível de contratado. Nós tínhamos bastante. Naquela primeira ordem de dimensão, foi embora muito, ficou só o básico, mas mesmo assim, desse básico, nós vamos diminuir mais, porque eu ganhei quase 28 professores que eram intermediários, com o fechamento dessas 2 escolas também, outros professores, né? Eu não posso lhe dizer exatamente quantos contratados. Hoje eu sei que eu só tenho os vigias das escolas sábado e domingo, porque você sabe que aqui, desde o tempo de Nabor, que ele cedeu para o funcionário só trabalhar 6 horas. Isso onerou bastante, porque a gente tinha um auxiliar de serviço, ela chegava 6 horas na escola, arrumava e tal, ia para casa, almoçava, voltava 1 hora. Né? A mesma pessoa, até 5. Hoje, ele chega de 6, sai de 1. Aí, as creches funcionam de 7 às 17. Então, ou são 2 efetivos, né, o que pesa bastante. Então, a gente
não tem como dizer assim, não tem mais contratado, mas o mínimo do mínimo nós vamos ter esse ano, porque eu fiz essa ginástica todinha, até porque a nossa folha está altíssima, direitos bastante, né? A gente teríamos que ter pago o terço de férias, agora em janeiro, em dezembro, em janeiro não podemos pagar, porque em janeiro a gente paga a folha de dezembro, janeiro, 13º. O nosso terço deu 535 mil, a folha do terço. Aí eu consegui, batalhei, ajeitei para eles, que Zé Gonçalves queria fazer uma confusão, porque eu não tinha pago. Eu vou pagar agora no dia 10, o terço, e vamos depois nos reunir para ver o que a gente faz com esse novo piso que vem aí, né? Que diz os prefeitos que não estão podendo nem conquistar, mas vão ter que rebolar e dar um jeito, né? Agora me diga uma coisa, você falou ainda há pouco no desinteresse no concurso. Passou uma ou duas pessoas. Foi. Fundamental. O que é isso? É a questão da remuneração não, eu acho qual seria que não. O motivo? Eu acho que não, Gonzaga, porque por aqui, pela região, quase tudo nós pagamos mais do que todas as cidades do nosso conhecimento, o nosso salário. Professor nunca vai ganhar o suficiente, você sabe. Isso aí eu sei. Né? Você vê, um juiz passou por mim, professor, eu ganho 2.000, o juiz ganhava 20. Uma vez eu disse um juiz, aí ele disse, olha, professor, mas enquanto a senhora tem 200 professoras aqui, eu só sou eu. Me calou com esta. Mas isso aí não justifica. Me calou com esta. Não justifica, mas foi a explicação que ele me deu. Então, todo salário para o professor é injusto. Mas a gente tem um salário, por esta região, o salário da gente não é menor do que nenhum, nem de nenhuma cidade por aqui. Eu sei. Eu não sei por quê, eu sei que houve... Agora, hoje tem um problema que com o concurso público, muita gente foi também, tem muita gente que mora em Patos e ensina nessas cidades. Exatamente. Nessas cidades, né? Muitas vezes com até mais facilidades do que aqui, mais vantagens do que aqui, não no ponto de vista salarial, mas no ponto de vista de acomodações, de transporte, menos alunos, né? Menos alunos, menos... Quase todos os nossos professores, eles são efetivos em 2 cantos. Até aqui, por um erro do edital, de um outro concurso, eles botaram uma carga horária que dá para o professor ter 2 concursos. Então, nós temos professor que é concursado 2 vezes, tem 2 matrículas. Ele ensina numa creche de manhã e na outra escola à tarde. Aqui mesmo. Sim. Aí, na cidade vizinha, quase todos eles ensinam aqui e em outras cidades. É um Deus nos acuda para você ajeitar o horário. Um horário para fazer modificação. A escola da noite, nós tivemos que fechar algumas, porque não tinha alunos. Né? A EJA do ano passado, a gente conseguiu matricular 145 alunos, terminou o ano 52 alunos. Ixi, Maria. Aí você fica com professor de português, matemática, história e geografia numa classe com aluno 2. Aí tivemos que fechar, abrimos só no Anésio e no Monsenhor Vieira, nos 2 extremos da cidade. Para quem quer mesmo, porque tem uns que querem mesmo. Né? A maioria não quer, mas a minoria quer. O que se deslocar é porque quer, É porque quer, exatamente. Quem quer maré mansa é porque mas nós temos o ProJovem, que funciona também com a gente à noite. O ProJovem é um programa federal, é só de fevereiro a agosto. Nós vamos terminar em agosto do ano passado, são 10 meses. E eles dão uma bolsa de R$100, eles dão todo o material, o jantar, uma brinquedoteca que uma pessoa fica com as crianças, das mães que quiserem estudar, que não tem com quem deixar. E faz a matrícula 200 para poder a gente aderir ao programa. Quando passa 5, 6 meses, você chega lá já só tem a metade. Eles só recebem os R$100 se tiver 75% de frequência. E eles deixam de frequentar e perdem os R$100. No outro ano, se vai matrícula, deixa de novo. Você falou ainda há pouco na questão do CIEP, o 6º CIEP. Isso é uma espécie de otimização de espaço, né? Exatamente. Vocês têm alguma programação até o final do mandato sobre isso aí? Não, só tem esse ano, né? Meu mandato é oficial. Não, eu digo até o final do mandato, porque tem que se comportar. A gente fez esse, não temos previsão de outro, não. Fizemos esse aqui, juntamos o Aristides, que é uma escola com estrutura ótima. Nós ganhamos também quadras cobertas para as 4 escolas do município. O Aristides é uma, mas teve um problema na licitação do Aristides, parou. E as outras 3, como Brasília está mandando um dinheiro muito cansado, a empresa que ganhou
estão trabalhando, mas a gente pensava que ela nos entregasse agora as quadras. Talvez entregue daqui uns 60 dias. Que eles estão trabalhando no ritmo da liberação do dinheiro. No ritmo da liberação do dinheiro. E eles têm razão, né? Ninguém pode tirar deles. Chega uma parcela, eles recebem, faz a medição, eles recebem. Brasília está pagando direto, é uma inovação. A engenheira faz a medição todinha, manda para Brasília e eles colocam o dinheiro na conta do construtor. Da empresa logo da empresa, de acordo com o que a gente pede. Então, a Escola Aristides tem uma quadra coberta dessa que está sendo construída, tem uma estrutura ótima e estava sendo ocupada 50%. E a gente, com o João Tavares, com menos de 40%. Então, juntamos lá, ganhamos esses funcionários, né? Ganhamos essa estrutura para o centro, mas a gente não tem previsão de outro CIEP, não. Para o ano, nós temos, quer dizer, proposta que nós estamos para esse ano, é um curso de letras, de línguas, de inglês e espanhol, que nós vamos abrir. Nós ganhamos do SESI a Estação Ciência, não sei se você conhece, que fica em frente ao hospital. Sim, em frente à igreja do Belo Horizonte. É muito bom aquilo ali. Você não dá nada passando por fora. Mas ali tem computadores, televisores, brinquedoteca, uma biblioteca com mais de mil volumes. Então ali a gente vai funcionar o curso de línguas. E estamos também com os centros de educação infantil, porque agora, no meu tempo, não sei que foi o seu, mas no meu tempo a gente só podia entrar na escola com 7 anos, né? O pai ficava esperando. Hoje, com 4 anos, é obrigatório o pai ter o filho matriculado. Aí a gente está tendo um problema assim, porque você bota um menino de 4 anos junto com um de 9º ano, o recreio é diferente, as brincadeiras são diferentes. Então, eu queria fazer um centro de educação infantil em cada bairro, mas só consegui uma estrutura física que deu certo no Morro. Aí nós estamos lá com o centro de educação infantil e eu quero ver se eu abro outro ainda daqui para o meio do ano. Estou só procurando um prédio que dê certo. Eu ia ver se o Estado me cedia ali onde tem o CSU. Tem uma estrutura ótima. A gente já ocupa uma parte com a creche e tem outra parte, 5 salas de aula quase ociosas. A gente vai ver se a gente consegue para fazer o segundo centro. Mas de CIEP, por este ano, não tem mais. Bem, as aulas começaram na última quarta-feira. Como é que está a estrutura, como é que estão montados a Secretaria de Educação para atender esse novo ano? Rosaga, nós estamos montando, né? Porque você sabe que toda licitação é em janeiro. Este ano, todas as nossas licitações, quem ganhou foram firmas de fora, Recife, Fortaleza. Está dando um trabalho imenso, porque, olha, eles estão consertando, nós colocamos carteira nova em 80% das escolas. Agora, os alunos maiores, que tem a carteira que a gente compra agora, é de acordo com o tamanho da criança. Tem a carteira que a gente chama amarelinha, que é do pré, a vermelha, que é do Fundamental 1, e a azul, que é Fundamental 2. Aí eles, quando chegou na vez de vir o dinheiro das azuis, fecharam as torneirinhas em Brasília. Então eu estou recuperando aquelas carteiras maiores, porque para a pessoa grande sentar na cadeira pequena, não dá certo. Não fica bem acomodado. Aí não tinha material aqui. Aí a licitação não está concluída. Então eu tive que arrumar por fora uma maneira de mandar comprar esse material noutra cidade, com dinheiro. Então a gente está com dificuldade de conclusão das licitações. Tem uma empresa que ganhou a licitação, que tem que vir assinar o contrato, eu acho que a gente já ligou umas 10 vezes. Aí, se ela não vier assinar esse contrato, aí fica nula aquela licitação. Aí são mais 10 dias para convocar outra. E a gente está, muita coisa que a gente está precisando não tem na licitação. Aí eu tenho que, se eu for esperar por tudo, a gente não começa o ano. Tem que ir Mas você começou assim mesmo o ano? Comecei com assim. Todas as escolas funcionando? Não, 3 escolas, eles estão, eu estou com uma equipe enorme recuperando as carteiras, porque faltou o material, eu consegui ontem. Aí, assim, 90% estão já funcionando a aula normal de ontem. O restante eu estou apelando para depois do carnaval, tem só 2 dias, né? Amanhã e depois, e 2 dias depois do carnaval, para ver se eu consigo colocar as carteiras e o equipamento em todas elas.
Porque essa bendita desta licitação tira a gente do sério, dá dor de cabeça, perde o sono. Mas tem que fazer mesmo, né? Não tem para onde correr, né? E bem, todas as firmas que eu preciso de farda, de material escolar, de material de merenda, são firmas de Recife, Fortaleza e João Pessoa. Porque eles têm mais condições, oferecem preço menor. Claro, né? claro. Aí terminam ganhando as licitações. Terminam ganhando. Eu louco que as firmas daqui ganhassem, mas não tive sorte. Não, é difícil, porque é questão de condições, né? Adalmira, muito obrigado pela sua participação na nossa sala de conversa e fique à vontade para as suas despedidas, para a sua conclusão. Eu queria agradecer a você pela oportunidade, agradecer aos meus professores, que eu não tive a felicidade de estar com eles na abertura do ano, porque como o ano passado a gente fez a abertura do ano letivo no Waterplay, com almoço, juntamos todos eles, porque nenhum prédio, sem ser o Waterplay aqui, tem condição de reunir todos os professores. Nós temos mais de 600 professores concursados. Aí tivemos que fazer o planejamento diferente, dividimos em 4 setores, botamos palestrantes. Todo ano a gente tem um tema do nosso ano. Esse ano é o presente, cuidando do presente. Aí a gente botou os 4 palestrantes, eu não pude estar nos 4. A secretaria muito cheia de gente, porque eu estava fazendo essas trocas dos professores, do João Tavares, do Nabor. Eu não pude deixá-los esperando e não pude ir para a abertura. Fiquei frustradíssima. Eles hoje dizendo, o ruim é que a gente não viu ninguém, mas eu tive minha obrigação primeira. Mas se Deus quiser, muito em breve eu quero reunir. Vou aperrear a prefeita para ela deixar eu fazer qualquer coisa no Waterplay para levar todo mundo, porque não podíamos agora, economicamente, e o espaço não dava. Então eu quero agradecer aos professores, às diretoras. Isso foi muito boa a abertura, apesar da nossa ausência, porque foi em 4 locais. Eu chegava se eu chegasse, o cara estava fazendo a palestra, eu não podia que ele parasse para eu falar, nem eu podia esperar que ele terminasse, né? E agradecer a você pela oportunidade. Nós estamos muito otimistas para este ano. Se Deus quiser, a gente vai esquecer de crise, e se dedicar à educação, que é a única coisa que vale a pena hoje, você lutar e colocar um filho pela educação. Administrar quando as coisas são fáceis é muito fácil. Demais. Difícil é administrar na crise, né? Tem que ter criatividade, demais. Tem que ter criar bastante. Bem, muito obrigado aos nossos telespectadores e até uma próxima sala de conversa.